Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o governador Luiz Fernando de Souza Pezão, contando com a participação do jornalista Maurício Dias, de Carta Capital, a quem eu peço que repita a pergunta que deixou para o governador no bloco anterior. O senhor enalteceu tanto essa aliança com o governo federal, com a presidenta Dilma, e ela atendeu os pleitos do Rio de Janeiro, enfim. E de repente, no Rio de Janeiro, surge uma dissidência dentro do seu partido, o PMDB, que aliás é chamado AESão, porque tem uma tendência para apoiar a candidatura do senador Aécio Neves. Como se explica isso? E essa semana que passou, houve até um movimento, um lançamento oficial dessa união de forças aí em favor de Aécio no Rio de Janeiro. Eu acho que é natural. A política, o PMDB é um partido de frentes, né? E existem as insatisfações. Ela acontece e a minha aliança ela é muito ampla, né? Vai do senador Francisco Dornelles, que é parente do senador Aécio Neves, ao Índio e ao PSD e o ex-prefeito Kassab, que tem uma ligação hoje, né, aqui no Rio, com a candidatura do Aécio. A política brasileira, ela é assim, o PMDB ele tem divergências hoje no Brasil inteiro com essa aliança. Há um questionamento de que a gente tinha aqui uma grande aliança com o PT durante 7 anos e 3 meses, e o PT, depois de fazer o vice-prefeito da cidade do Rio, de fazer o senador Lindbergh, de sair de 2 prefeituras para 11 prefeituras, prefeitura importante como Niterói, onde o PMDB facilitou toda a aliança para eleger o prefeito Rodrigo Neves, o PT não teve a mesma retribuição, então teve uma dissidência dentro do PMDB, mas majoritariamente eu, o governador Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo Paes, né, todos nós estamos firmes com a presidenta Dilma. Isso não confunde Dilma. um pouco a cabeça do eleitor, não? Quer dizer, o senhor está apoiando a presidente Dilma, o governador Cabral também, mas alguns de seus aliados principais, como o presidente do PMDB, Jorge Pisciani, apoiam o adversário da presidente Dilma. Isso não cria uma confusão para o eleitor, não? Tem gente dentro do PT também que me apoia. Se eu for escolhido candidato nas convenções, que vão me apoiar. Essa confusão existe no Brasil, né? Infelizmente, eu acho que ainda é uma democracia nova. O senhor acha que a presidente Dilma está mais preparada para conduzir o Brasil do que a Aécio Neves na próxima? Não falo que ela está mais preparada. Eu acho que todos 3, mais o pastor Everaldo, é uma pessoa que se habilita a ser candidato a presidente, ele está preparado, né? O senador Aécio Neves, ele foi governador de Minas, um estado importantíssimo. O ex-governador Eduardo Campos, de Pernambuco, uma vida dentro da política. Agora, eu acredito que a presidenta Dilma vai fazer um segundo governo muito melhor do que o primeiro. Por que razão você? Porque o presidente Lula fez um segundo governo muito melhor do que o primeiro, né? E ela não tinha toda a experiência que o presidente Lula teve de disputar eleições, seus relacionamentos, né, de conhecer o país. Hoje ela conhece muito mais o país, sinto ela muito mais preparada. Eu acredito que ela vai fazer um grande segundo mandato. Governador, essa dissidência, ou volta à dissidência no Rio, ela é expressiva eleitoralmente? Quantos prefeitos tem o PMDB aqui no Rio? Quantos estão nesse movimento e quantos apoiam abertamente a sua candidatura? Eu ainda não tenho não dá para mim fazer um quadro. O PMDB, ele tem, e a gente consegue manter essa aliança agora, né, essa pré-aliança antes da convenção. Nós temos, por exemplo, 8 prefeitos no PSB, 6 apoiam, são ligados ao nosso grupo político. Até o prefeito da minha cidade foi candidato pelo PSB. Nós tiramos o candidato do PMDB e apoiamos o PSB. Você vai no PP, seus 11 prefeitos estão ligados ao nosso grupo político, né? E assim vai por diversos partidos, porque a gente nós respeitamos as lideranças locais. Então é um movimento, a gente tem um grande movimento, um grande apoio no movimento municipalista, de vereadores
Eu ainda não, sinceramente, não vi, esse prefeito aqui está com a Aécio, um está com o Eduardo Campos, eu ainda não fiz esse balanço, até porque eu acho que isso a gente vai fazer depois das convenções, ainda tem muita água para rolar. Como é que o senhor vê um movimento da classe média já registrado por algumas pesquisas de opinião que se manifesta em rejeição ao governo da presidente Dilma? Há, sim, setores da classe média que parecem que estão assim, saturados do governo e manifestam isso nas pesquisas de opinião. O perfil da sua candidatura transita muito bem na classe média, mas essa mesma classe média parece que rejeita, nesse momento, pode ser que isso mude no curso da campanha, nesse momento tem se manifestado de maneira um pouco negativa em relação ao governo da presidente Dilma. Como é que o senhor vê isso? Acho que está cedo ainda, Ricardo. Acho que está um período pré-Copa do Mundo. Quando começarem os programas eleitorais, é que a gente vai dar para dimensionar isso. Eu não vejo as pessoas ligadas ainda em eleição. Se você for pegar hoje todas essas pesquisas que existem, o que está definido aí é um universo de 26% a 31%, 32%, dependendo da pesquisa, que as pessoas estão ligadas muito ainda... Há pouco interesse. E pouco você vê ali, o cara ainda pode mudar o voto. Assim, 55% daquelas pessoas que já se definiram por alguma candidatura podem mudar, né? Então, eu acho ainda muito cedo. Eu acho que a campanha, ela começa na hora que começa o programa eleitoral. Ainda pior esse ano, que essa pré-campanha que existia com a Copa do Mundo aqui no Brasil, desapareceu. Então, isso aí vai ser lá dia 15 primeira semana de agosto. Eu acho que as pessoas vão começar a observar o que vai acontecer. Governador, há poucos dias o Tribunal de Contas do Estado divulgou um relatório sobre as contas do governo. O governador Cabral sempre dizia que era 400 bilhões. E há uma indicação no relatório feito no TCE, Tribunal de Contas do Estado, que na verdade ultrapassa 7 bilhões em função de antecipação de royalties, em função de uma série de refere-se aqui, Maurício? Ao déficit orçamentário. Todos os governos fizeram antecipação de royalties. Desculpe, deixa eu fazer uma brincadeira para amenizar talvez a pergunta. Havendo esse buraco no orçamento, o senhor sendo eleito, desculpe o trocadilho infame, mas ele não teria dado um tiro no pé? Não. Quando nós assumimos, a situação do Estado em 2006 era muito pior. Nós tínhamos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais de restos a pagar, né, com uma folha de pagamento vencendo já no início de janeiro do pagamento de dezembro, né? Então, eu vejo isso com muita tranquilidade. Olha que nós aumentamos a receita do Estado. Eu acho que ainda existe margem para se aumentar muito ainda a arrecadação do Estado. Nós estamos modernizando toda a receita, a nossa Secretaria da Receita Estadual. Colocamos tem mais fiscais de renda e auditores da Receita hoje do que a história da Secretaria de Fazenda. Então tem potencial, nós estamos modernizando toda a máquina tributária. O Estado respondeu com isso. Nós saímos de uma receita de um orçamento de 33 para 84 bi e tem potencial de crescimento. Eu não vejo como problema. Os royalties são receitas nossas. O governo da ex-governadora Rosinha antecipou royalties também. Isso é uma receita do Fundo de Previdência que existe um desequilíbrio estrutural, mas é uma receita do Estado. Ela se trabalha e a gente tem feito grandes operações com ele que dão a garantia do pagamento do inativo e tudo, que mostra a saúde do Estado. Eu não vejo como problema a antecipação da receita. Nós estamos aí a 2 minutos do encerramento do programa. Eu queria saber o seguinte: como é que o senhor vê essa disputa em relação aos seus oponentes? Como é que o senhor acha que o senhor vai para o segundo turno com o candidato que está atualmente liderando a pesquisa, com o Garotinho, ou com o Crivella? Enfim, como é que o senhor vê a disputa com o Lindbergh? Na verdade, o senhor acha que, até agora, o que o senhor diria de seus oponentes? Não, respeito todos eles. Tem o ex-prefeito César Maia também, o ex-governador,
o deputado federal Miro Teixeira, tem um candidato PSOL. Respeito a todos, eu acho que nós lutamos muito no Brasil para ter a democracia, né? Vai ser uma oportunidade da gente ver um arco aí de candidatos como poucas eleições teve. Como é que o senhor vê as críticas, por exemplo, que o PT tem feito ao seu governo? O PT esse que participou do governo até 6 meses atrás. Não, eu vejo com naturalidade, eu acredito muito no nosso governo. Eu vou andar de cabeça erguida nos 92 municípios, tem consciência do governo que nós fizemos, os avanços na segurança pública, na saúde, na educação, sabendo na infraestrutura, nas parcerias com os 92 municípios, sabendo que a gente tem que fazer e trabalhar cada vez mais para esse Estado continuar a crescer. Maurício, rapidamente. Governador, em função de alguns episódios ocorridos no governo Cabral, havia uma expectativa muito grande sobre a sua possibilidade de eleição. Há notícia já correndo que o senhor já aumentou substancialmente o seu percentual desde o ponto de partida. O senhor acha que pode influenciar ou há risco de influenciar a má avaliação do governo Cabral, que terminou com os institutos, bater em cima da sua candidatura? Não, não acredito. O governo, há 2 meses que vem melhorando a avaliação do governo. Os últimos índices, antes do governador Sérgio Cabral sair, já se aproximavam de quando nós elegemos o prefeito Eduardo Paes. Então, eu tenho consciência de que a gente fez um bom governo. Por onde eu ando, dentro dos 92 municípios, as pessoas reconhecem como um dos melhores governos da história do Estado. Eu acho que ali existiu um mau humor na época das manifestações, que eles vão se diluindo quando nós chegarmos no período eleitoral, mostrar na campanha o governo que fizemos. Mas nosso tempo esgotou. Eu queria que o senhor, em 30 segundos, fizesse as suas considerações finais para aquele eleitor que está ali do outro lado da tela e que está em dúvida. Por que razão votar no senhor, Ana? Ricardo, é um pouco isso que eu falei agora, do governo que nós fizemos, o investimento maciço na segurança pública, libertando mais de 1,5 milhão de pessoas, libertando territórios dentro da cidade do Rio, continuar investindo na educação, em saúde, na infraestrutura e na atração de investimentos. O Rio voltou a ser, que tinha ido embora do Rio, está voltando. Os centros de pesquisa, a inteligência, né, as empresas. Hoje somos o 2º polo automotivo, o 2º polo siderúrgico, esses investimentos nos centros de pesquisa. Essa é a cara do Rio, da gente continuar a propiciar esse ambiente, de melhorar cada vez mais a qualidade de vida aqui. Governador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, governador. Muito obrigado, Maurício, pela sua presença também no Jogo do Poder. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou de casa, aqui pela rede CE de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.